O que você diria se eu lhe dissesse que o tabuleiro Ouija tem 7 regras que, seguindo-as, podemos manter uma experiência tranquila? Essas regras são as seguintes. Nunca pergunte quando ou como alguém vai falecer. Nunca brinque com o tabuleiro Ouija em um cemitério. Nunca saia sem dizer adeus a Deus e sem que o espírito também se despeça. Por mais vontade que tenha, nunca jogue isso estando completamente sozinho. Se alguém afirmar ser um membro da sua família, faça-lhe perguntas sobre coisas específicas que apenas a pessoa em vida poderia saber. Não se deixe levar pela emoção de ver o tabuleiro se mexendo. Tenha por perto um kit de proteção baseado em suas crenças. Pode incluir um rosário, uma pulseira de um santo, água benta, etc. Em hipótese alguma, desafie o que estiver respondendo através do tabuleiro. Nunca se sabe o que está lá, e não queremos isso aqui em nosso mundo. Agora que sabemos as regras, vamos nos transportar primeiro para Hebronville, Texas, Estados Unidos, de onde Eric Padilla nos conta a sua experiência. Gostaria de aproveitar esta ocasião para contar algo que nos aconteceu há muitos anos. Foi em 1999, quando um amigo tinha uma casa em Neonville. Nós também somos do Texas, mas como muitos talvez saibam, esta é praticamente uma cidade pequena hoje em dia. Não há tantas casas. É mais como uma parada. Naqueles anos, era ainda mais solitário. Um dos nossos amigos tinha uma casa lá, como mencionei, para onde íamos de vez em quando para passar um fim de semana e nos desconectar um pouco da rotina da cidade. Em um desses fins de semana de escapada, éramos um grupo de 5 pessoas no total. Naquela época, tínhamos entre 18 e 21 anos. E naquele fim de semana nos juntamos com os amigos. Além da comida, das bebidas e da música, nosso amigo trouxe um tabuleiro Ouija. Nós o conhecíamos muito bem. E olhem, ainda não estávamos embriagados. Tínhamos tomado apenas algumas cervejas. Menciono isso para descartar qualquer coisa mais tarde. De qualquer forma, há mais maneiras de verificar o que nos aconteceu naquela noite. De repente, este amigo chegou à sala de sua casa com o jogo Ouija em uma caixa antiga, o tabuleiro e a placa com a qual se apontavam as letras, que parecia ser de pedra. Ele nos perguntou se tínhamos coragem de jogar, e todos, envolvidos no calor da noite, sentindo-nos ousados por sermos muito jovens, aceitamos. Sentamo-nos para jogar, todos segurando a placa com as mãos. Um amigo começou perguntando diretamente se havia alguém conosco, mas nada aconteceu. A placa não se moveu. Ele perguntou novamente se alguém nos ouvia, mas nada. Uma amiga disse se havia alguém na casa que não fosse deste mundo, que fizesse algum barulho, mas não. Então, outro amigo, quase gritando como se estivesse zombando, perguntou se havia alguém mais invadindo a casa. Ele usou essas palavras para que se manifestasse, que não tínhamos medo. Nisso, ouvimos apenas o som de um copo de vidro quebrando perto de nós. Um dos meus amigos, o dono da casa, não o que fez a pergunta, gritou como se estivesse se queixando, ao mesmo tempo que todos lá, sem exceção, nos viramos com expressões de medo, porque no corredor atrás de nós, perto de onde ouvimos o copo quebrar, passos estavam se afastando, mas eram muito pesados. Isso foi fácil de ouvir porque o chão era de madeira. Os passos foram se afastando lentamente em direção ao fundo da casa e apenas ouvimos a porta de um dos quartos bater. Foi então, depois de nos olharmos uns aos outros, que saímos correndo para fora da casa sem olhar para trás. Quando estávamos lá fora, reunidos, assustados, perguntando-nos o que tinha acontecido, alguém sugeriu que chamássemos a polícia, porque nós, os 6, não tínhamos feito nada. O dono da casa parecia o mais assustado de todos, e então uma das minhas amigas gritou apontando para as costas dele. Ele se virou e tinha sangue na camisa. Levantamos sua camisa e ele tinha um corte, não muito grande, felizmente, mas visível. Ele nos perguntou a verdade, duvidoso.
Ele nos perguntou se tínhamos jogado o copo em suas costas, porque foi isso que ele sentiu, algo o atingindo. E depois disso, ele disse que foi quando ouvimos o copo quebrando. E foi por isso que entendemos que quando nos levantamos correndo, havia vidro no chão muito perto de nós. Sim, alguém tinha atirado um copo em suas costas exatamente da direção de onde ouvimos aqueles passos correndo naquela noite. Ele nos pediu para não chamar a polícia, que o que tínhamos ouvido não podia ser uma pessoa intrusa, porque teríamos visto desde cedo, e de qualquer forma porque ele não saiu em vez de ir para os quartos. Ele admitiu que não tinha coragem de entrar neles, mas nos agradeceria se o fizéssemos. Nós reviramos a casa de cima a baixo. Era pequena, de um só andar, não tinha porão. Mas então, para onde foi quem fez isso? Saímos correndo novamente e passamos a noite nos carros, dormindo lá. Isso foi uma agressão direta contra nós, ou como uma amiga nos disse naquela noite, que isso foi apenas um aviso para pararmos de incomodar quem estava nos ouvindo através do tabuleiro. Não voltamos mais para aquela casa. Quando amanheceu, pegamos nossas coisas e fomos embora. E segundo meu amigo, dono da casa, ele também não voltou por alguns anos. Seja lá o que tenha ficado chateado naquela noite, talvez estivesse nos esperando. Dizem que o tabuleiro Ouija nem sempre quer interagir com todos. Às vezes, aceita que estejam presentes algumas pessoas, outras não. Mas há ocasiões em que prefere responder apenas a uma pessoa, ou serve como meio para que essas entidades nos façam saber que não somos bem-vindos em algum lugar do qual não fazemos mais parte. Curioso, não acha? Diga-nos, se você tivesse que jogar, mas precisasse quebrar apenas uma regra, qual seria? Hipoteticamente, é claro. Escreva nos comentários enquanto vamos ao próximo relato em Arispe, Sonora, México. Mário Ramos nos conta. Vou ser muito sincero, eu joguei várias vezes, tive minhas fases com o Ouija. Quando tinha 16 anos, brincava com meus primos e amigos, mas nunca sozinho. No entanto, admito que jogava com frequência. Seria desonesto dizer que todas as vezes que brincávamos, alguém nos respondia. Não, nem sempre funciona. Atribuo isso ao fato de que pode haver alguém que não seja compatível com isso, ou simplesmente não há nada nem ninguém onde estamos jogando. Em uma ocasião, quando eu ainda tinha 16 anos, levava meu Ouija para onde quer que eu fosse. Naquela tarde, fomos visitar meus avós em Arispe, aqui em Sonora. Hoje em dia, é mais um distrito do que uma cidade. Há anos, está ficando mais despovoado. Em uma hora em que não havia muito o que fazer, meus avós estavam reunidos, como em todo final de semana. Meus primos me disseram que não iriam, pois tinham outros compromissos. No tédio de não saber o que fazer, sem ninguém da minha idade por perto, com meus pais, tios e avós conversando, bebendo e preparando o jantar, decidi sair para caminhar. Admito que sabia desde que saí da casa dos meus avós para onde eu queria ir. Havia visto anteriormente em outras visitas em que saía com meus primos para dar uma volta por lá. Algumas casas abandonadas por perto, mais em frente ao cemitério histórico municipal. A cidade era muito segura porque todos se conheciam, não havia muitos problemas de segurança. Por isso fui sozinho, caminhando algumas ruas para cima, já que essa rua era uma subida. Primeiro caminhei em direção ao cemitério à noite. Chegando lá, nem precisei disfarçar o fato de que ia entrar naquela casa. De verdade, não havia ninguém nas ruas, e entrei em uma casa. Era como um barraco pequeno com telhado de zinco. Entrei por uma janela, já que a porta estava fechada com pregos. Estando lá, tirei o Ouija da mochila. Olhando para trás, percebo que na minha juventude não avaliava os riscos, não tanto em relação ao paranormal, mas sim se haveria alguém vivo lá, com más intenções, ou sei lá. Me sentei, organizei tudo, uma vela, o Ouija, o ponteiro. Me sentia muito corajoso, na minha opinião, e um crucifixo, um que sempre carregava comigo, pois me ensinaram que isso nos protegia de qualquer coisa, e segundo uma tia que me deu, estava benzido e tudo mais. Coloquei tudo no chão como sempre fazia quando jogava, mas para mim seria a primeira vez que o fazia sozinho de verdade. Naquela época, não tinha medo, não sei no que estava pensando e comecei a perguntar se havia alguém comigo.
Levou um momento e eu não tinha pressa, então fiquei esperando. Mas perguntei novamente e depois de alguns segundos, o ponteiro se moveu para o sim. Na verdade, fiquei mais emocionado pelo fato de estar fazendo sozinho, em uma casa abandonada perto da casa dos meus avós, em frente a um cemitério, à noite. Então perguntei quem era, qual era o seu nome. Mal terminei de falar, acho que não se passaram nem 2 segundos quando o tabuleiro rangeu e se partiu completamente ao meio na minha frente. Pensei rápido que talvez tivesse pressionado demais, algo que nunca fazia, mas por algum motivo se partiu agora. Então não fiquei tão assustado até que ao meu lado ouvi algo se quebrando também. Peguei a vela mais perto para ver o que estava acontecendo. O que tinha se partido ao meio era o crucifixo. O Cristo que eu tinha se quebrou, estava separado. Saí de lá tão rápido que nem percebi em que momento tinha chegado na casa dos meus avós. Deixei tudo lá, o Ouija, o crucifixo, a vela apagada, e nunca mais toquei em um jogo Ouija na minha vida. Pensei por muito tempo no fato de que não tinha feito as coisas corretamente com Deus, mas também pensava que como poderia ser isso se tinha quebrado. Seja lá o que tenha sido que me respondeu, ficou lá naquele barraco, e acho que foi verdade, pois nada aconteceu comigo fora daquela casa. Espero não estar enganado, porque algo que quebra um objeto abençoado assim não é algo comum. Dizem que quando uma energia tem a capacidade de romper ou ultrapassar essa barreira de proteção divina, como muitos chamam, não é qualquer espírito, mas algo que talvez nunca teve vida, algo talvez do inferno. O que você acha que foi? O que teria feito? Levaria pelo menos o crucifixo? A próxima experiência é de Joana Santelmo, da cidade de São Paulo. Isto aconteceu quando eu era criança e estava na escola primária, no 5º ano. Morávamos em Taboão da Serra, mas nos mudamos para outra cidade há anos. Naquela época, eu tinha meu grupo de amigos na escola desde o 2º ano. Éramos os mesmos. Conversávamos com outros colegas, mas os mais próximos eram esses 4: Nádia, Saulo, Alex e eu. Isso foi em 2003. Foi até o 5º ano que, um dia, durante o recreio, lembro-me que nesse dia os professores teriam uma reunião. Então o intervalo seria um pouco mais longo. Foi quando Alex veio até nós, animado, dizendo que um amigo dele, um menino do 4º ano, tinha um jogo de tabuleiro muito emocionante e divertido que ele ainda não havia jogado, mas pelo jeito que seu amigo descreveu, parecia ser. Ficamos curiosos e começamos a perguntar se ele tinha trazido o jogo, como era, quem era ele, mas ele simplesmente correu e levou menos de 2 minutos, talvez. Ele tinha voltado com um menino que não conhecíamos, que trazia uma bolsa preta. Cumprimentamos e nos apresentamos. Ele era da altura de alguém do 4º ano, lembro-me muito bem que ele se chamava Luiz, muito sério. Alex, animado, pediu a ele para tirar o jogo e nos mostrar. Ele nos pediu para irmos um pouco mais para o canto da escola, pois as professoras poderiam tirar deles. Então nós concordamos e caminhamos até uma borda da escola, onde tínhamos sombra na parede e também onde terminava o bairro onde a escola estava construída. Depois de cruzarmos aquela parede, tínhamos apenas mato. Sentamo-nos no chão, na grama. Nessa parte da escola quase ninguém ia, e ele nos disse que era um jogo que sua avó lhe ensinou. Enquanto tirava um tabuleiro branco com letras, números e desenhos muito estranhos que eu não conhecia naquele momento, Luiz explicou como jogá-lo, sem regras ou algo assim. Ele apenas disse para colocarmos as mãos muito levemente tocando o ponteiro, fazermos perguntas e a tábua responderia. Ele não a tocou, apenas observou a menos de 1 metro de distância. Lá estávamos nós, os 4, animados, segurando o ponteiro. Foi a Nádia quem perguntou se alguém queria jogar, e esperamos, mas não houve resposta imediata. Depois de uns 15 segundos, o ponteiro se moveu. Perguntei qual era o seu nome, sem esperar que respondessem outra coisa antes. Foi aí que o ponteiro arrastou a todos, mas ele se movia sozinho, letra por letra, formando o nome Ana. Ficamos emocionados porque na verdade não sabíamos que era algo que supostamente falava do outro mundo, de outro plano. Pensávamos que era apenas um jogo que se movia sozinho por algum mecanismo que nos escutava, ou algo assim. Luiz não nos explicou mais nada. Então Saulo perguntou como ela estava, eram perguntas inocentes, éramos crianças,
E letra por letra, ela respondeu. Nunca me esqueci. Naquela época, rimos todos. Nos divertiu ler essa palavra. Agora, Alex perguntou onde ela estava enterrada, mas a resposta foi algo muito estranho, letra por letra novamente, arrastando-me com Luiz. Quando Alex leu em voz alta o que Ana tinha dito, Luiz nos afastou, pegou a tábua e saiu correndo com tudo. Ficamos confusos, nos perguntando o que tinha acontecido, se já tinha acabado o intervalo, ou talvez uma professora estivesse chegando, mas não vimos ninguém. E bem, nós não o conhecíamos. Então não sabíamos o que poderia ter acontecido e ficamos ali, sem saber nada sobre o que era o jogo. Não pensamos em nada além de ter sido apenas um jogo, e pronto. Passaram-se os dias e Alex nos disse que sua mãe o repreendeu muito seriamente. Acontece que Luiz era vizinho de Alex, suas famílias se conheciam, e a mãe de Luiz contou tudo para a mãe de Alex. Disse que seu filho tinha levado o jogo na escola, e depois disso, Luiz ficou muito mal. Ela pediu que Alex cuidasse muito bem dele. Não foi uma repreensão para ele. A senhora apenas disse para cuidar muito bem de Alex, para que não se aproximasse dessas coisas. Foi aí que sua mãe explicou a ele o que era o tabuleiro. Ele nos explicou no final, depois do susto que todos estávamos passando ao saber disso. Alex nos disse que sua mãe contou que toda a família de Luiz estava passando por um momento muito difícil, que algo havia acontecido em casa nesses dias que os assustava. Luiz já não ia mais à escola. A mãe de Luiz contou isso a ela sozinha. Ela disse que algo a mais estava vivendo em sua casa. Isso foi tudo que Alex nos contou. Disse que levaram Luiz, que toda a família saiu do bairro do nada, tirando-o da escola e deixando a casa vazia. Não sei se devo dizer a vocês que isso teve a ver com o que aconteceu conosco, o que o jogo nos disse. Mas carregamos aquele medo nos dias seguintes, embora nos tranquilizássemos dizendo que não era nada, que aquele jogo era de Luiz, que o seguiu a ele e não a nós, que a tal Ana não ficou, que foi com Luiz. Provavelmente foi assustador, mas afinal de contas foi ele quem nos colocou nessa situação com o jogo, quando penso nisso agora. Por que ele não jogou naquela vez? Apenas nós e ele nos assistindo. Dizem que esses tabuleiros não são objetos amaldiçoados em si, apenas um canal, um meio de comunicação. Não desafie o destino. Há relatos de pessoas que afirmam que nunca tiveram problemas usando isso. Espero que sua sorte continue assim. E há outros que, por causa disso, não estão mais entre nós. E você? Já se atreveu a jogar o tabuleiro Ouija? Ocorreu algo que até hoje você não consegue entender? Nos conte nos comentários sua experiência e não se esqueça que você também pode ter sua história contada em nosso canal. Até o próximo vídeo.